saúde mental aí do nosso clero. Nossa senhora, jogou a bomba de cara, né? Olha, nós vivemos É tão engraçado que depois dos anos 2000 nós voltamos para a Idade Média no Brasil. Porque a ideia religiosa no Brasil, ela foi contaminada por um discurso extremista que conseguiram ressuscitar até coisas que papas ao longo da história já tinham botado um ponto final porque serviam apenas como superstição para o povo, só como moeda de troca, de medo, de imposição. E infelizmente nós vivemos num tempo onde parece que isso tudo está sendo resgatado. E eu, como padre, falar sobre isso, sou taxado como padre de esquerda, padre comunista. Por quê? Porque eu estou falando a respeito daquilo que a igreja já abriu mão há tanto tempo, mas tem uma turminha desgraçada que tá querendo trazer isso a qualquer custo de volta, sabe? Então, esse povo está adoecendo o clero. Por quê? Porque nós estudamos uma faculdade de filosofia, estudamos filósofos. Aí eu cito um filósofo, eu cito Freud, por exemplo, mas Freud não era cristão. E é uma coisa de louco, sabe por quê? Todo padre estuda filosofia, a igreja nos obriga a estudar esses filósofos. E 99,9% dos filósofos que nós estudamos durante 4 anos de faculdade não acreditam em Deus não, tá? Então nós estudamos e pensamos a partir deles. Pra quê? Filosofia ensina senso crítico, que é o que tá faltando pra vocês. O que me preocupa hoje em dia, nesses extremos, é justamente isso. E os padres, os religiosos, os bispos estão adoecendo por quê? Porque eles têm a obrigação moral de ficarem dando ouvido pra essa gente louca e tocando tambor pra doido. E você é um padre que fala, né? Quantos não falam? Mas por quê? Quantos só escutam e absorvem ali, né? Diferentemente da grande maioria, eu me aposentei por conta da minha doença. Diferente do que os meus haters dizem, porque o bispo dele expulsou ele. Teve nada disso, nunca fui expulso de nada. E se fosse expulso, não teria o menor problema de dizer. Porque se eu fui expulso é porque eu mereci. E eu faria disso, inclusive, a minha jornada do herói. Porque tem gente que adora pegar desgraça e transformar em virtude. Aí eu ia chegar e chorar, falando que eu fui incompreendido, que eu fui injustiçado, né? Não teve nada de expulsão, não. Eu aposentei, eu tenho uma doença degenerativa que vai me matando aos poucos. E eu aposentei. Então eu não tenho trabalho mais em paróquia física. Meu trabalho hoje, meu bispo me permitiu trabalhar na internet. Então eu venho aqui, eu ensino sobre psicanálise, sobre filosofia e sobre teologia. Não tô aqui para dar catequese para vocês o tempo todo, não. Eu sou um psicanalista, eu sou um filósofo, eu ensino sobre tudo isso. E as pessoas querem que eu seja o padre piedoso da missa. Não sou mais, né? Aliás, quando vocês precisarem, não é na internet que vocês têm que buscar, é na paróquia de vocês, que é onde vocês não frequentam há muito tempo. Porque se frequentassem, não estavam tão preocupados com a vida de um padre de internet. Se vocês tivessem paróquia, padre, pagasse dízimo, participasse de pastoral, soubesse pelo menos o nome, tivesse respeito, obediência ao bispo de vocês não eram tão preocupados com a vida de um padre que trabalha na internet. Mas você é um padre de internet, você recebeu o título de primeiro padre virtual do Brasil. Sim, esse título foi dado inclusive popularmente pelos seguidores, porque meu bispo me designou para esse trabalho, aproveitando aquilo que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco insistiu, né, que é o continente digital. Então hoje eu estou no continente digital. Só que muita gente esquece que por detrás do padre Fábio, que não exerce mais o ofício porque ele aposentou, e não porque ele foi expulso da igreja, porque para ser expulso, você tem que ter motivos canônicos, tem que ter um processo na diocese, processo em Roma, e Roma tem que falar, de fato, ele cometeu uma aberração. Não, aberração quem está cometendo são vários leigos, inclusive eu estou propondo a vários tribunais eclesiásticos do Brasil a excomunhão de vários leigos, tá? Tô contando isso aqui com exclusividade pra vocês hoje. Como assim? Meu advogado vai me fuder, mas tá tudo certo. Eu tô entrando com um processo de excomunhão contra leigos de internet que se dizem católicos, mas só causam divisão e briga. Só causam divisão e briga e querem ver o povo dividido na internet. Então eu estou entrando com um processo, estou fazendo todo um processo canônico, enviarei para a apreciação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vou enviar para a Doutrina da Fé em Roma e nós vamos instalar isso enquanto medida, inclusive, para poder servir de molde e trabalho para a Conferência dos Bispos. Por quê? Todo mundo agora se acha influencer católico, todo mundo se acha doutor da fé católica. Então, já que você quer ser um grande católico na internet, você vai estar debaixo da tutela do direito canônico também. Mas esses caras, eles falam que eles têm um chamado apostólico. Chamado apostólico o quê? Eles querem viralizar. Eu tenho hater que vai pro Instagram, me xinga e fala, mais tarde, 9 horas, eu vou revelar pra vocês quem é Padre Fábio no YouTube. Vocês trabalham com isso, vocês têm esse podcast gigantesco, respeitado, conhecido no Brasil inteiro. O que dá dinheiro? Dá visualização. Visualização. E o povo que segue esse bando de gente louca, o povo é burro.
O povo não sabe disso. Então eles querem apenas dinheiro de vocês. Eles não querem catequizar vocês, eles não querem a verdade, eles não querem justificar, porque senão eles agiriam na caridade. Ninguém nunca me mandou uma mensagem e falou: padre, o senhor pode me justificar? O que o senhor quis dizer com essa frase que o senhor disse nesse post? Ninguém nunca me perguntou isso. Mas pega a frase, tira de contexto, lança... E aí eu recebo ali 200 mensagens de católicos apostólicos romanos de internet me xingando, falando que eu não presto, que eu sou viado, que eu tenho que ser expulso, que eu tenho que ir pro inferno, que eu represento o demônio. São os católicos de internet. Então, vocês querem militar na internet, vocês estarão debaixo da tutela do direito canônico também. Porque o direito canônico não serve só pra padre. E vocês adoram repetir a frase do padre Paulo Ricardo. Tô aqui citando porque foi ele que falou e nós participamos do mesmo grupo, tá? Padre Paulo Ricardo e eu estamos no mesmo grupo. Nós conversamos sobre isso. Vocês adoram tirar de contexto a frase quando ele fala que o Brasil precisava de mais excomunhões. É claro que num discurso onde ele estava, ele usa isso como uma forma metafórica de dizer a respeito da fé. E vocês usam isso sempre que vocês podem para atacar. O Brasil precisa de excomunhões. Ele não tá falando só de padre não, tá? Porque a excomunhão serve tanto para leigo quanto para padre. Então, se é para falar de excomunhão, vamos bater de igual para igual. Né? As mesmas responsabilidades que eu tenho, que vocês me cobram, vocês também têm. Então vamos ver como é que fica tudo isso. E essa galera não entende o que a neurociência explica, né? Não. Que o ódio, ele gera muito mais engajamento do que a graça. Lógico. Né? Do que o perdão. É por isso que os caras vão lá e aplicam o ódio. Por que o influenciador, ele nunca chega pra falar algo positivo? Uma graça que foi recebida. Não, eles estão ali pra criticar. Eles estão pra criticar e colocar o povo contra você. Principalmente quando ele vê que um padre como eu tenho credibilidade porque eu banco o que eu falo. Eu falo isso pra vocês desde quando vocês me tiraram da hemodiálise em Uberlândia, que eu vim aqui a primeira vez. Quem não sabe disso, eu pensava que podcast era programa de rádio. Aí eu cheguei aqui vestindo uma camisetinha da Gap. Você lembra disso? Você ri, né, filho da puta? Cheguei aqui vestindo uma camisetinha da Gap, uma bermudinha, um chinelinho. Não, vamos gravar. Eu pensava que podcast era programa de rádio. Eu tinha feito hemodiálise. Cheguei aqui parecendo um sapo boi de gordo, inchado. E aí, desde quando eu falei, gente, se eu não tiver a credibilidade pra bancar o que eu falo, eu vou bancar o quê nessa vida? Porque uma coisa seja dita, quantas pessoas já se sentaram onde eu estou sentado aqui hoje, nessa mesa dos três irmãos, que vieram aqui criar narrativas pra enganar vocês? Os meninos não são bobos, não. Eles vivem disso, vocês sabem muito bem. Tem muita gente que vem aqui pra criar história pra vender pra vocês, porque sabe que vocês não têm senso crítico. Então, ter senso crítico é o que faz a gente ser amado ou odiado. No chat aqui, a hora que eu falei essa questão de extrema-direita, eu sei que muitos não gostam quando eu falo isso. O Robertinho não gosta. A galera do chat não gosta. Eu amo. Mas é importante a gente falar o que é extrema-direita. Extrema-direita, gente, é o que fugiu é um grupo que quer buscar valores antigos que já foram superados pela sociedade. Justo. Então, assim, meu amigo, me desculpa. Se você quer buscar a Santa Inquisição de novo, se você defende a Santa Inquisição, eu não tenho outro nome pra falar pra você. Você é de extrema-direita. Não, pô. você é burro porque mesmo. Isso já foi superado, assim, ó, há muito tempo pela sociedade. Mas tem um assunto interessante nisso que vocês estão falando, que é o seguinte, quando você fala de extrema direita, e realmente as pessoas, elas não querem abrir mão de uma certa psicose da igreja católica. Por que eu falo uma psicose? Que é uma igreja católica que alguns fiéis querem manter, que já não existe mais. Inclusive, a própria igreja, ela já se posiciona de frente contra algumas coisas. Por exemplo, você perguntou de onde que eu surgi na igreja. A igreja hoje ela tem um processo chamado psicodiagnóstico espiritual. O que é isso? É um processo psicológico que a própria igreja promove para avaliar o nível de saúde mental do sacerdote. Caramba. Isso, em épocas anteriores, é impensável. Sim. Porque se tinha que falar assim, não, se a pessoa está no caminho de uma vocação, para ser um padre, para ser uma freira, para viver uma vida de alguém vocacionado, presume-se que essa pessoa é santa. Então, se ela é santa, por que ela precisa de cuidados psicológicos e emocionais? Então, a própria igreja, e eu não estou falando de igreja aqui, não, igreja nível mundial, ela já determina que o processo de avaliação de um padre, eu já imagino que isso também vai migrar agora para as pastorais eclesiásticas também, que esse sacerdote ele seja acompanhado. O que isso significa na prática? A igreja reconhece que existe um homem. Existe o padre Fábio Marinho e existe o Fábio Marinho que tem suas demandas emocionais. E aí as pessoas, quando elas vêm apontar o Fábio, aí eu estou usando de propósito a palavra Fábio, elas querem pegar o Fábio e colocar no padre, pegar o padre e colocar no Fábio. Não, elas não querem permitir que o Fábio seja humano. Elas querem que o meu título esteja à frente de todas as minhas atitudes. Né? Que não é só presidindo os sacramentos da igreja. Elas querem que a ideia do ilibado, né? do padre, né? Os que questionam o uso da batina, como se a batina fosse assinatura de moral e dignidade. Tem muita gente de batina no Brasil investigado, viu? Vai chegar, uma hora vai sair. Fábio, olha que interessante.
Hoje, se você chegar num seminário, ou num monastério, ou num Carmelo, qualquer lugar que você chega, e você chega com um discurso de extrema religiosidade, olha a palavra que eu estou usando, não estou falando de discurso religioso, porque toda pessoa que quer uma vida de vocação, ela é religiosa. Mas um discurso de extrema religiosidade, ela já levanta o sinal de alerta pro processo avaliativo. Total. O processo, ele já tem medo, eu vou usar um termo aqui que é bem religioso, que é do convertido extremista. Por quê? Porque esse convertido extremista, ele trocou um extremo por outro. É o cara que ele saiu de uma dependência química e substituiu a dependência química, é uma compulsão, por uma compulsão da Bíblia, uma compulsão de uma vida pastoral, do texto. Então, peraí, existe um desarranjo psicoemocional ali que tá manipulando e que tá conduzindo a conduta daquele sujeito. Não é a vontade do Espírito Santo. Tá vendo a diferença que tá aqui? Existe uma pessoa que ela inicia um processo de discernimento vocacional para virar uma pessoa que é um vocacionado, um padre, um freire, e existe uma pessoa que busca isso como fuga. E as pessoas encontram, porque a fé, ela dá lugar para qualquer demanda emocional. Mas, às vezes, essa fé que dá lugar para demanda emocional gera uma demanda ainda maior. Então, eu concordo plenamente quando você fala de tomar muito cuidado com o discurso extremista. E a igreja toma esse cuidado. A igreja, ela tá atenta quanto a isso. Então, essas pessoas que estão na rede social vomitando essas asneiras, elas não entendem o processo da igreja, elas não entendem a visão da igreja, não acompanham. As pessoas criticam o Santo Papa à torta e direito, porque o Papa pede paz. Não, mas o Papa tem que querer guerra. Gente, primeiramente, onde você viu isso na catequese? Primeiramente, a pessoa que se diz contra o Papa, ele já está late sententia excomungado da igreja. Se eu não estou em unidade com o bispo de Roma, eu não sou católico apostólico romano. Acabou. O simples fato de eu questionar o Papa e dizer que ele não me representa e tá assim de católico na internet. Olha pra você ver que... E você tá falando de vocacionado, gente que quer entrar pro seminário, gente que quer entrar pro convento, né? Olha pro seu ver, essa fala ela já não é por si só perigosa? Alguém ir numa rede social, apontar pra um padre e dizer assim, ó, você não me representa. Um padre, esqueça o padre Fábio. Não é? Você concorda? Qualquer padre. Concorda? Olha, você não me representa. Você não me representa. Pera aí, olha pra você ver onde esse sujeito ele foi encontrar a representatividade dele, de uma figura distante na internet. Isso é um sinal de um adoecimento emocional muito grande dessa pessoa, que ela precisa encontrar em uma figura pública, que ela nem sabe se aquilo ali é uma pessoa, da forma como ela não conhece as mazelas, ela não sabe o que o padre passa, as dificuldades que ele tem, os desafios que ele enfrenta, quem que é a família dele, se ele tem mãe, pai, não sabe disso. E ela tá dizendo que não representa. Então essa pessoa tá se identificando em quê? Porque eu me identifico com pessoas que estão próximas, que eu consigo criar vinculação afetiva real, concorda? São as pessoas próximas a você que devem te representar. Exatamente. Ou pelo menos... Elas que vão espelhar quem é você, coisa do tipo. E elas que vão te sustentar como sujeito. Lógico. É o que te cerca. Quem que te representa na internet? Pra você ter que falar, eu preciso da internet 24 horas, porque essa pessoa que está só na internet me representa. Não, quem me representa é o Robertinho, é minha esposa. É isso, quem senta na mesa com você. O Pedro me representa, as pessoas estão ao meu redor. É quem fecha com você. As pessoas estão ao meu redor. Pelo contrário, eu desconfio pra caralho dessa galera de internet, porque muitos não são de verdade, velho. E eu sei que não são de verdade. Você sabe disso. Né? Então, assim, eu quero que me representa quem é de verdade que tá do meu lado, independente de eu concordar ou não. Eu discordo do Robertinho pra caramba. Eu discordo da minha esposa, eu discordo do meu pai. E mesmo assim, eles me representam. Eu sei que eles são de verdade, pô. Tem uma coisa que é só a proximidade é que pode entregar. Porque quem pode me representar seria o Pedro, o Cabeleira, talvez a minha esposa ou meu irmão. Porque eles são os únicos que conhecem o meu interesse, quem eu sou de verdade, sabe? Se eu for representar o Cabeleira, eu não vou fazer o meu interesse. Eu consigo fazer por ele alguma forma de atingir o interesse dele. Mas quem não conhece o Rodrigo nunca vai conseguir fazer isso. Justamente. Então você só consegue isso com alguém próximo. Você só consegue se representar por quem realmente te conhece. O Fábio de Mello tem uma frase maravilhosa. Um beijo, Fábio. Onde ele diz: as pessoas mais leais são as que suportam a sua felicidade. Padre Fábio de Mello escreveu isso num livro. E eu uma vez escrevi pra ele e disse: Fábio, só que somente as pessoas que conhecem as nossas feridas e têm a capacidade de nunca colocar o dedo nelas, se não for no intuito de curá-las, é que merecem estar na mesa com a gente. Porque a alegria do outro incomoda os falsos. Os falsos se incomodam porque a alegria do outro gera inveja. E eu sempre expliquei isso pra vocês. O que é inveja? A inveja é olhar para o que você construiu e dizer: você não merecia ter construído isso, eu gostaria que você perdesse isso. Isso é inveja. Inveja não é olhar pro teu relógio e falar: Robertinho, relógio lindo, quero igual. Isso não é inveja. Isso é admirar o seu bom gosto e dizer: quero ter o mesmo bom gosto. Isso não é inveja. Que carro foda que você comprou, vou comprar um igual. Isso não é inveja. Isso é admirar. Parabéns pelo bom gosto. Me deu uma ideia pra comprar. Mas tem uns dois ruins, viu, Fábio? É só assim que carro bom e o carro estoura o pneu. É igual eu aqui, ó, com o pneu. Cheguei na porta aqui e escolhi o pneu. A culpa é do carro, né? Tô esperando. Tem olho ruim, viu? Tô esperando o borracheiro A culpa é do olho, não é do CNH não, né? Então assim, quando eu falo: se eu conheço as suas feridas, Roberto, por que eu vou tocá-las se eu não tiver o intuito de sará-las?
E tem gente que tá do nosso lado e cutuca a nossa ferida o tempo inteiro apenas para nos ver sangrar e sentir. É esse povo. Você acha que a gente tem que se afastar dessas pessoas? Totalmente. Como que você se afasta Totalmente. dessas pessoas dentro da internet? Eu bloqueio, né? Na internet é fácil. Você Na bloqueia essa internet é galera. fácil. Bloqueio, sabe? Mas eu bloqueio gente que eu percebo que sabe onde é que está pisando e que não tem caráter. Porque tem muita gente mau caráter na internet. Eles sabem o que eles estão fazendo. Só que para lucrar, porque a maioria do povo, a massa do povo, a massa não sabe o que está acontecendo. Eles se deixam levar pelas informações. Então a pessoa se auto-intitula influenciador, por quê? Porque existem pessoas influenciáveis. Tanto que a igreja nos proíbe, a nós padres, de sermos chamados de influenciadores digitais. Caráter pra... Desculpa. Pode falar. Caráter pra você tá relacionado com honestidade? Totalmente. Né? Totalmente. Uma pessoa que não possui caráter, ela jamais será honesta. E Jamais. honestidade pra você não é uma questão de oportunidade? Não. Não? Honestidade, pra mim, é lisura. É eu respeitar o humano que eu sou a partir daquilo do humano que você é. Quando eu te olho e vejo você, eu preciso de recordar quem eu sou. O outro, pra mim, tem que ser um espelho. Eu não posso simplesmente olhar pra você e querer desenhar na minha cabeça o que os meus olhos veem. Eu preciso te enxergar. E aqui entra no que David e eu estamos fazendo, que nós estamos lançando o curso de psicanálise e espiritualidade. E nós falamos o seguinte: tudo nasceu quando eu formei lá no ano passado, no começo do ano passado, eu escrevi um curso de psicanálise para lançar, e por fim não foi lançado por mim, foi lançado por outro profissional, e reescrevi esse curso com viés na espiritualidade, e como o David é muito ligado à espiritualidade, eu falei, você vem comigo nessa, porque isso é a sua cara também. Então, o David, ele é psicólogo. Psicólogo. E tem clínico. como conciliar a psicologia, a psicanálise e a espiritualidade? Tem. Elas não são distintas? Tem, não, elas se completam. E eu vou explicar o porquê. Nessa fala, veja bem, quando Jesus passa em Jericó, tem um cego gritando: tem piedade de mim, tem piedade de mim. Quem que é o cego na cultura judaica? O que foi tirado do centro, não participa de nada, e levado pra margem. É marginalizado. Ele se torna marginalizado. Porque ele era cego e impuro, de acordo com os mandamentos judaicos. Jesus tá aqui, ó, cheio de gente que tava vendo ali, enxergando, ou talvez só enxergando e não vendo, só vendo e não enxergando, enfim. Jesus estava cercado de gente interesseira. Nem todo mundo que cercava Jesus estava ali para admirar e adorar a figura de Deus presente naquele homem. Muita gente que cercava Jesus cercava por curiosidade. Não adianta você ter milhões de pessoas te seguindo. Você vai ter uma minoria que se interessa pela sua verdade. A maioria tem curiosidade sobre você. Engajamento é sobre quem de fato se interessa pela sua história e não por quem é curioso sobre a sua história. Jesus tinha vários seguidores curiosos. Vários. É impossível não ter, né? Não, impossível. Com as habilidades Impossível. que Jesus tinha, com as histórias com que era falado sobre ele. Tem né? inclusive aquele momento em que ele faz uma pregação dura de ser ouvida, porque ele xinga os fariseus, ele reduz todo mundo a pó. O que os discípulos fizeram? Foram todos embora. Falaram, não dá pra seguir esse cara. Não dá. A verdade dele é uma verdade muito doida e a gente não dá conta de seguir. Foi todo mundo embora ali. De 200 pessoas, quem que ficou? Os 12 apóstolos. Aí Jesus, vendo que todo mundo foi embora, falou assim, e vocês vão ficar aqui? Vocês vão embora também não? Aí Pedro, repleto do Espírito Santo, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós entendemos seu discurso, Jesus? Entendemos não. Mas nós sabemos que isso é vida eterna. Então a quem iremos? Então é melhor ficar com o Senhor neste momento, porque ainda não entendemos e futuramente aprenderemos, do que simplesmente virar as costas para sua verdade e sair te criticando na rua. Que é o que fizeram com Jesus. E como é que ele tinha certeza dessa verdade? Porque ele é Deus. O Pedro sabia disso aí. Claro. Pedro tinha certeza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum. E Jesus é a própria verdade. E eles conseguiram entender em algum Pelo momento? Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, Pedro não ia falar isso também não. Lembra que Pedro é galileu. E aqui nós estamos falando de uma diferença gritante, porque os galilenos, ou os galileus, eles eram muito mal vistos dentro da sociedade judaica. Porque a Galileia está no norte. Sabe essa diferença que tem no Brasil? Essa xenofobia, sul e norte? Uhum. Os galileus eram os nortistas, os caipiras, os sertanejos dentro de Israel, dentro do território palestino. E o povo da Judéia, que está embaixo, que tem Jerusalém como capital, era a nobreza, a elite. E Jesus vivia onde? Lá com... Na Galileia. Na Galileia, com os caipiras. Até a forma de falar de Jesus era diferente. Uhum. Aí, de repente, chega esse homem caipira, com um sotaque caipira, porque ele tinha sotaque, viu? Tinha sotaque? Tinha. Quando Claro ele vai que tinha da preso, região dele, quando né? ele foi preso, Pedro tava no salão
E aí então a funcionária do salão chegou pra ele, você também não é um deles? Aí Pedro fala, não sou não. É sim, o seu sotaque é igual dele. Olha só. Ou seja, o sotaque do norte, nortista. Os apóstolos eram galileus. Enquanto a elite escolhia mestres da lei, da nobreza, Jesus escolheu um monte de pescador e agricultor da Galileia para segui-lo. Então tinha xenofobia, tinha preconceito racial, tinha tudo. E de repente esse homem que desce da Galileia, com esse sotaque caipira, tem um discurso que a maioria não entendeu. Ao invés de tentar compreender, eles vão embora e falam o quê? Esse cara é igual eles me chamam na internet, né? É muito soberbo, ele se acha. Por quê? Porque tem um sotaque do norte, então ele não pode ter sabedoria sendo nortista. Que é o que eles pensavam de Jesus. E você acha que tinha uma raiva também Tinha por tentar ódio, ensinar xenofobia algo pura. diferente? Totalmente. Assim, Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O próprio Natanael, que era que depois vira discípulo de Jesus, vai falar isso. Por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade tão pequenininha da Galileia que não aparece nem nos mapas judaicos, nem nos escritos judaicos aparece a data de Nazaré. Nazaré é citada no Novo Testamento, por quê? Porque foi onde o anjo apareceu para Maria. E era um ódio porque aquela verdade, na verdade, estava expondo quem eles eram. Estava esfregando na cara. Esfregando o preconceito quem de todo você mundo. É o preconceito de todo mundo. O fato de eu ser galileu não significa que eu não seja judeu. Pelo contrário, eles querem vender uma ideia de que na Galileia ninguém tinha fé. Que a fé era pequena porque eles eram pobres, as sinagogas não eram luxuosas. Não tinha prosperidade. Não tinha prosperidade. Ou seja, era um povo do interior. Era o povo favelado. Era o povo marginalizado. É lá que Jesus aconteceu. Com eles. Então essa teologia da prosperidade, ela sempre existiu na Terra. A partir do judaísmo. Vez ou outra a gente tá buscando essa teologia. Não é à toa que, geralmente, o protestantismo, ele abraça a teologia da prosperidade baseada justamente nesse judaísmo arcaico. Pra caramba. Tanto que estão presos no Antigo Foi Testamento. levantado é o seguinte: é possível, né, fazer essa integração, essa interface, essa travessia entre a psicanálise e a espiritualidade, uma vez que a ciência ela sempre apresentou um lado contrário disso. A própria psicanálise ela sempre teve um discurso anticristão. Aí eu vou te fazer uma pergunta para levantar essa discussão que eu acho ela bem interessante. Tem uma matéria que eu ministro no seminário que chama Psicopatologia Pastoral. Olha que interessante. Psicopatologia, patologia da mente, patologia psicológica. A gente tem depressão, TDAH e tantas outras demandas aí que são Patologia de saúde. doença, né? Doença, né? Patós. E psicológica, né? Só que agora a gente tá falando espiritual. A matéria traz uma demanda espiritual. E aí, então significa que a igreja reconhece que tem adoecimentos que são da alma. Psicopatologia espiritual. É psicológico, afeta a sua mente, mas também afeta o espiritual. Aí vocês falam, Deide, mas tá muito confuso. Como é que eu entendo isso aqui? É uma pergunta boa que eu posso jogar pra vocês aqui. Como é que você diferencia? Porque pra quem tem fé, o fenômeno espiritual ele é real, concorda? Então existe a intervenção do bem, do Espírito Santo, mas existe a intervenção do espírito do mal, concorda? Pra quem tem fé. Uma pessoa que está possuída, como é que eu separo a possessão, por exemplo, que é um fenômeno muito radical, pra uma psicose? Para um surto psicótico. Como Aqui nós estamos citando, só um parênteses, David, eu sou perturbado. Nós estamos citando a religião católica, o cristianismo, por isso que o David está referindo-se à ideia do mal, porque nós temos alunos, seguidores, que não são católicos, não são cristãos, mas que podem converter isso que o David está falando naquilo que a crença de vocês fala como manifestação do que não é bem, como que chama? Obsessão, essas coisas todas, né? Qualquer ação espiritual, qualquer ação que Negativa. não seja psicológica. Porque a gente está falando de uma linha que as pessoas elas reconhecem. A maioria esmagadora aqui do Brasil, por exemplo, são católicos, são pessoas que reconhecem que existe uma espiritualidade e que essa espiritualidade interfere na vida delas de alguma forma. Então, se essa espiritualidade interfere, como é que eu vou fazer essa separação do que é um fenômeno espiritual, do que é um fenômeno psicológico? Porque se comunica, principalmente no aspecto psiquiátrico da palavra, com elementos de saúde mental, como, por exemplo, alucinações e delírios. A gente tem, eu posso citar alguns exemplos de santos aqui, porque aí ninguém se sente atacado. Vou te dar um exemplo de, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila. Alguém vai te xingar porque Vai, você tá chamando ela histérica. tá, mas a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tem passagens dela conversando. Ela psicossomatizou as chagas de Jesus Cristo. E aí? Esse fenômeno é espiritual ou psicológico? Não E é aí, o que tu acha? Aí você jogando peteca de novo. Como, por exemplo, Mas São aí Francisco sim. de Assis teve as chagas, São Pio, Padre Pio, E vários todos outros. têm chagas. E o povo acredita piamente que ali é Jesus que precisou fazer esses santos sentirem a dor da paixão. Ou seja, a redenção de Jesus na cruz não é suficiente para esse povo, não. A igreja diz o que a respeito disso? São fenômenos espirituais que em nada desabonam a vida dos santos. Agora, dizer que aquela chaga é a mesma do Cristo, aí já passa. Isso. Mas elas chegaram nesses fenômenos assim, sozinhas? Com o processo... Ou com o uso de algo? É assim, olha... Você tá sugerindo que os santos tomavam ayahuasca? Uai, tu Eu acha entendi que não? essa. Olha, Talvez uma psilocibina, um Ó, cogumelo? Então, mas a sua pergunta, apesar de ser cômica, eu entendi a pegada aqui, mas ela tem uma... Não é como que ele tá falando. É sério, Esse tô o falando legal, sério. tá falando Então vem Falando cá, sério. então, mas você concorda comigo aqui, ó. Se você acessou, vou usar o termo dimensão, que é o discurso que normalmente utilizam para quem utiliza esse tipo de substância. Para acessar algo que existe dentro de você,
você está reconhecendo que existe algo dentro de você que você não consegue acessar naturalmente. O que os santos fazem? A maioria deles fizeram. Existe um processo de introspecção muito grande, de autoconhecimento e de meditação, Jejum, de oração, jejum, abstinência, que fazem com que haja reações psicossomáticas que podem fazer eles acessar esse mesmo espaço que você está colocando. Eu não estou dizendo que o que os santos acessaram isso, que eu não tenho como te provar isso. Eu só estou te dizendo que existem elementos muito mais amplos do que a nossa consciência consegue responder agora. Então, a psicanálise, ela sempre vai caminhando a esse encontro e ela chega num espaço onde ela não dá resposta. E ela joga coisas vagas, aonde a igreja já fez esse processo há muito tempo. Vou dar um exemplo pra você. A psicanálise fala da cura pela fala. Concorda? Você já ouviu falar sobre isso? A gente fala, eu vi um corte seu muito interessante. Você falou assim: ó, conversar com o analista, ele vai virar pra mim e falar assim: fale um pouco mais sobre isso, né? Por quê? Porque é a cura pela fala. Concordo. Só que olha pra você ver: existe em Santo Agostinho, as confissões de Santo Agostinho, que ele faz o mesmo processo anos antes de Freud, Lacan, qualquer outro. Século V. O que ele faz? Ele faz um processo de introspecção profunda. Psicanálise pura. Ele vai descrevendo as experiências que ele tá vendo. Peraí, eu pequei. Deixa eu ver por que eu pequei. O que me fez pecar? Aonde eu estava quando eu pequei? Com quem eu estava? Com quem que eu conversei? Isso é extremamente analítico. E aí, eu sei que eu estou me prolongando um pouco mais, mas com vontade. só pra... Porque tá, só assim, tá tá bem ótimo. interessante. E é mais legal enquanto fica completo. Ah, que bom. Bom, então aqui, olha, só pra vocês verem uma base de algo que pra mim é muito amarrado, a É só ideia... pra você entender que aqui não tem hora de terminar. Tá bom, sem problema. Isso fato que tem. meia-noite é o limite. Vai abrir vinho? Podemos. Mas olha aqui, tem um aspecto bem interessante. Vamos falar sobre o nascimento. Que aí a gente fala sobre a espiritualidade e a psicanálise ela entrando numa colisão muito forte nesse aspecto. Quando a criança nasce, ela nasce já com alguns elementos, concorda? Ela não é uma tábua rasa. Eu vou dar um exemplo. Alguém precisou ensinar uma criança... Eu tenho uma bebê em casa, de 8 meses. Beijo, Beatriz. Beijo, minha esposa Amanda, também assistindo e é fã de vocês, viu? Isso, olha, a criança, ela não tem esses elementos. E esses elementos como... Tu acha que sua filha não nasceu resetada, assim? Claro ela que nasceu não. com... Minha filha já nasceu repleta da vontade de Deus, propensa já à espiritualidade, propensa a estar a esse mundo da salvação eterna. Eu acho que toda religião tem essa... É isso que eu esse Eu ponto mesmo que eu estudando chego. antropologia religiosa com as religiões de matriz africana, tem o que eles chamam de Bori. Bori é a cabeça. Eles dizem que a cabeça é aquilo que já vem predestinado para o ser humano, nas religiões de matriz africana. Me corrija, por favor, se tiver alguém nos assistindo, se eu tiver falado errado aqui o termo, porque eu não lembro de tudo, né? Em todas as religiões, então, a gente já nasce com alguma coisa Com a espiritual. partícula do sagrado. Vamos pensar, Sim. pronta, né? Seria um não é um arquétipo aleatório. religioso? Não, assim? não, porque quando, por exemplo, o autor sagrado do Gênesis escreve de forma metafórica que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e sobre o homem Deus soprou o seu espírito. Então Deus soprou o espírito dele sobre a humanidade. Então toda a humanidade já nasce com o sopro do espírito. Né? Nas outras religiões tem a mesma ideia, só que cada um de acordo com o seu próprio arquétipo. Aí sim. E um significado, E o né? seu Às vezes- significado. Tem um arquétipo bem interessante pra responder você, que é o arquétipo da proibição do incesto. A proibição do incesto, ela é uma proibição que ela surge naturalmente em toda a comunidade. Então, Freud mesmo, ele estuda esse texto, que ele fala o seguinte: você pode ir numa tribo indígena que em algum determinado momento, para aquela sociedade ela coexistir e viver de uma forma estruturante, ela vai precisar aplicar o incesto como um tabu a não ser rompido. E o incesto, se ele for rompido, ele é a primeira porta para a loucura. Ele é a primeira porta para se romper uma estrutura Sim. saudável. E isso nada mais é que honrar pai e mãe e vários outros mandamentos que a gente vê que mantém essas estruturas que sem as quais a gente adoece. E é tão interessante isso, porque já viu em banheiro público que você entra e tá escrito assim: por favor, não apoiar os pés sobre o vaso. Aí você pensa, mas peraí. Se tem aviso é porque já aconteceu. Como que é que fala? Se tem uma lei, é porque existe um fato anterior que procede. Ou né, que seja, alguém tá justifica. mijando ou cagando ali de cócoras, né? A mesma coisa é com os 10 mandamentos. Por que que Moisés, ao constituir uma sociedade nova, ele apartou um povo da sociedade, ele retirou uma parcela de um povo que era comum, retirou uma parcela e falou: a partir de agora nós vamos formar outro povo. Então tudo que os povos fizeram até agora, nós vamos fazer o contrário para formar o nosso povo. E nós seremos chamados povo de Israel, que era Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então ele pega essa parcela de 100% da sociedade onde ele convivia ali no Egito, que passava de tudo, não era só egípcio e hebreu não, tinha de tudo, tinha nômade, tinha de tudo no Egito. Então quando ele fala assim: eu vou agora juntar uma parcela desse povo e vou fundar um povo novo. Qual a característica que esse povo vai ter para ele ser identificado? Porque antigamente as tribos se identificavam por usos de apetrecho, maquiagem, tatuagem, enfim, várias coisas. Agora, o que o povo de Israel vai usar? Nós não vamos usar nada, pelo contrário, nós vamos tirar tudo, nós vamos nos despir de tudo, nós não vamos misturar nem tecido. Não pode misturar linho com algodão.
Não pode misturar tecido, não pode mexer no cabelo, não pode ter tatuagem, não pode ter isso, não pode... Por quê? Porque vocês têm que ser diferentes do resto. Porque eu tirei 10% de uma população para criar um povo novo. E agora eu vou criar mandamentos para diferenciar vocês do resto. Então a primeira coisa, amarás ao Senhor teu Deus, a um único Deus. Por quê? O resto do povo adorava vários deuses. Existiam outros, o povo Então, era politeísta. Se você escreve 10 mandamentos, é porque tem histórico. Por que honrar pai e mãe tem que ser mandamento escrito? Porque era comum, quando a mãe ficava viúva, o filho mais velho casar com ela. Era o incesto. Por que então é preciso ter os mandamentos? Porque não é óbvio, tudo que está escrito nos 10 mandamentos, que Jesus ainda vai dizer, resume em 2. A Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro, mantém. E os outros 9? Todos dizem respeito à minha relação diante do outro. Então, ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Será que com esses incestos que acontecia, ele notou que as novas pessoas estavam nascendo com uma má formação e ele viu que seria um problema? É uma questão... Que é lógico, né? Tipo, a mãe casa com o filho. Nasceu com má formação. Opa! É possível até porque você vai agora pro deserto. Você vai atravessar o deserto, você vai ter que purificar os vícios desse povo pra eles esquecerem como que é a cultura do Egito pra formar uma cultura própria na Terra Prometida. Você não pode entrar na Terra Prometida repetindo tudo que acontecia no Egito, senão não é povo novo. Essa separação, ela quando você começa realmente a estudar psicanálise, se você tiver uma honestidade intelectual, você vai ver que Freud tentando provar a inexistência de Deus, ele valida Deus o tempo todo. O tempo todo a teoria analítica, que eu falo Freud que é a base, mas tem os pós-freudianos também, ela vem o tempo todo tentando desconstruir a igreja da época, a fé da época, mas o tempo todo ela tá validando Deus. Ela vira e fala assim, olha, ele fala, a religião, aí aqui ele tá se referindo à igreja católica naquela época, né? Ela é uma neurose coletiva necessária. Mas ele mesmo já disse na palavra, se ele tá referindo ela como uma neurose ou não, ele já tá reconhecendo a necessidade dela. Você acha que com Nietzsche foi assim também? Eu acho que existe uma questão, quando Nietzsche fala sobre Deus está morto e traz toda aquela narrativa, existe muito mais uma questão existencial do que uma questão propriamente de dogmas e fé. Aí vem com um assunto bem interessante que a gente trouxe, inclusive na aula dos nossos alunos, que é sobre a imagem de Deus. E aí faz essa conexão maior ainda com a espiritualidade e a psicanálise. Porque quando a gente tá falando de Deus, quem me garante que Deus que eu visualizo, que eu projeto, que eu rezo, que eu acredito, é o mesmo Deus de você? Mesmo que a gente frequente a mesma igreja. Você concorda? Eu não tenho intimidade com vocês pra conhecer a base de vocês, família, pai, mãe, mas vocês entendem que tudo isso formou quem é Deus na sua vida? Com certeza. A ideia de pai, a ideia de mãe, né? A relação que você teve com os seus irmãos dentro da igreja, tudo isso constituiu uma imagem de Deus. Então, quando vem a ideia, por isso que eu falei que é uma questão muito mais existencial, quando você vem com uma falácia ou um termo filosófico, Deus está morto, né? Mas que Deus que ele está se referindo? Ou ele está se referindo que a massa, ela interpreta Deus à sua própria forma. Ela personalizou um Deus. E aí é bem analítico isso, porque a gente tem esse péssimo hábito. A gente falou assim, olha, falou do padre aqui, as pessoas, alguns haters dele dizendo assim, olha, eu vou te seguir que a partir de agora você não me representa. Você entende que essas pessoas colocaram no Fábio uma responsabilidade do transcendente delas? Elas, olha, pra mim, minha fé, Deus passa por você. E a partir do momento que você fala que eu não gosto mais, Deus já não existe mais em você pra mim, então você não me representa. Você imagina o peso que é pra um religioso que carrega milhares, milhões de pessoas. Ele não pode errar em momento nenhum, ele não pode encravar uma unha do pé. Porque as pessoas colocaram nele. Isso é idolatria. Idolatria. A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil está se tornando idólatra. Idólatra. Porque você coloca na figura dos líderes religiosos todas as suas expectativas, sejam elas espirituais, emocionais, afetivas, políticas, sociais. Ou seja, essa pessoa, ela não tem direito de ir no banheiro fazer um cocô em paz. Não tem. Você sabe que essa semana a gente conversou com uma deputada, né? E ela falou que, vocês são amigos do padre Fábio Marinho? Falei assim, demais, a gente é muito amigo dele, né, tal. E aí ela começou a tecer algumas críticas sobre você. Por causa da minha fala a respeito do feminismo, Por né? conta do seu fala do feminismo. Eu sou, do povo de Santa Catarina mesmo me mandou. E aí... É aquela esquisitinha da florzinha, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, eu já falei isso pra outras pessoas, mas sempre esperando uma resposta diferente. Eu não consigo, a resposta que eu tô aguardando, ela não vem, chega, sabe? Né? E eu falei assim, o padre Fábio, na minha opinião, com o que eu vejo, ele é uma das pessoas que mais aproxima as pessoas da igreja. Eu não conheço um padre que aproxima tantas pessoas de volta pra igreja igual o padre Fábio. Falei isso pra ela. Da igreja, não de mim. Falei isso pra ela.
Eu esperava que ela falasse assim, não, mas você tá enganado, porque é o seguinte, a igreja existe uma variedade de pessoas e cada um tem o seu dom, Isso. cada um faz de alguma forma, e é isso que eu vejo também, né? Cada padre tem o Isso seu é jeito óbvio. diferente, né? É o óbvio, né? Tá, às vezes tem um padre que, eu sei que, eu já conversei com um padre que era do candomblé, e aí ele saiu do candomblé e foi pra igreja, e ele aproxima as pessoas que eram do candomblé, que saíram da igreja pra igreja também, por conta disso, porque ele tem isso no histórico dele. padre tem né? uma escola. Cada padre tem uma escola, né? A diversidade que é a igreja, né? Um fala de família, o outro fala de... Mas aí você não conhece o padre tal, ele é o melhor do Brasil. Ou seja, é como se nós padres fôssemos ordenados e estivéssemos na igreja para competir. É. Todo padre é igual, igualzinho. O mesmo ministério que eu tenho, qualquer padre no mundo tem. O mesmo ministério que os padres idolatrados da internet têm, eu tenho. A mesma coisinha. A mesma coisa. Aí uma distinção importante de ser feita nesse ponto, existe uma mesma formação, mas diferentes carismas. Inteligência. Quando você visita, eu convido qualquer pessoa que tem esse tipo de fala, principalmente a deputada, a visitar e ver que existe dentro do próprio seminário, da formação de religiosa, ou mesmo Carmelo, que tem uma formação mais enquadrada, você vai perceber o seguinte, que existem religiosos que estão com o mesmo processo de formação, mas o dom do Espírito Santo, o carisma que eles têm para vivenciar aquela espiritualidade é diferente. Tem uns que são mais contemplativos, tem umas pessoas que você não vai ver ela numa rede social, mas ela tá lá dentro de um Carmelo agora, rezando pela minha alma e pela sua alma, entendeu? Justamente. Agora você vai ver outra pessoa que ela não consegue, ela não tem paciência para rezar. Ela não vai acordar de madrugada pra rezar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar a mochilinha dela e vai lá pra dentro de um presídio. Isso. Pregar o evangélico lá dentro do presídio. Justamente. Tem Porque outras... estive preso e foste me visitar. Você entendeu? Então, assim, você vai ver vários carismas. Você vai ver pessoas ali que tem um carisma mariano, você vai ver as pessoas que é muito maternal. E qual o problema disso? A igreja abraça essa diversidade de carisma, porque quanto mais carismas você tiver, lógico que alinhada a doutrina da igreja, isso não tem como, porque senão não é igreja, entende? Não é igreja católica, mais você consegue arrumar lugar pras pessoas. Porque a pessoa que ela não vai se identificar, igual essa palavra que a Fiel falou com o Fábio, ela vai se identificar com outro religioso. E Você tudo não bem, me a espiritualidade chegou lá. Eu quero que você morra. Fala isso também, padre. Então, aí você se complica sozinho, né? Deixa eu te falar. Aí você se Eu complica falo isso sozinho. tanto pro cabeleiro, eu falo assim... Você não me ajuda a te ajudar, cara. Eu quero que você morra. Aí Tá ligado? o Te idiota, ajudar. ele entende as coisas. Eu quero assim. que a pessoa faleça, né? Olha lá. Como que um Tá padre desejando a deseja morte, a morte de alguém? É tão engraçado isso. Velho, é foda. É tão interessante que outro dia eu participei da Semana Santa na cidade de Goiás, né? Que é conhecida vulgarmente por Goiás Velho, né? Eles não gostam que diz Goiás Velho, é a cidade Parece de que Goiás, mudou né? mesmo. E aí foi maravilhoso participar com eles. E lá eu conheci um pai de santo muito educado, uma figura fantástica. Ele foi conversar comigo falando que acompanha meu trabalho na internet. E ele me explicando sobre alguns orixás, né? E ali ele falando da característica artística que eu tinha, que estava muito ligada a um santo do candomblé, né? Ou da Umbanda, não sei, agora me fugiu, acho que é da Umbanda, que chama-se Logum Edé. Que geralmente os artistas possuem esse santo, segundo eles. E aí eu postei um vídeo cantando na serenata da cidade de Goiás, porque toda lua cheia tem serenata pelas ruas. Eu estava lá, eu fui cantar com o povo na serenata. E aí ele comentou, padre, que maravilha, o senhor é um artista. Eu falei, características dos filhos de Logum Edé. Sabe o que falaram na internet? Que eu sou filho de santo, que eu participo do terreiro, que eu sou consagrado. Por quê? Porque ele me deu uma aula sobre o orixá dos artistas e eu falei pra ele, né, do artista, eu falei, características de Logum Edé. Como quem diz, eu entendi sua aula. Mas já colocar pra quê? Pra viralizar. E aí o povo do senso comum, que não consegue ter crítica, ouviu os influenciadores de merda que falaram o que quiseram a meu respeito e foram me atacar. Porque você é um herege, porque você é filho de santo. Olha a falta de senso crítico. Pega e lê. É tão simples pegar e ler, ao invés de ouvir o que a pessoa está falando. Então, é uma coisa muito louca, sabe? Como que isso vai se desvirtuando, igual o David falou, porque o excesso de religião cega. As pessoas estão vivendo uma era tão medieval que qualquer possibilidade fora daquilo que elas acreditam no mundinho que elas criaram de religião desabona os outros e elas já querem queimar todo mundo. País que tem uma diversidade absurda, assim, né? E a forma com que o Brasil foi colonizado, né? Onde a igreja, através dos jesuítas, tenta trazer a religião católica pra cá, mas já existiam outras religiões. Lógico, né? começa com as comunidades indígenas. Então, assim, é muito difícil. Às vezes, tipo, a minha avó era de uma religião de matriz africana, a mãe do meu pai era de uma religião centro-espírita, minha mãe era de uma religião católica.
católica. A maioria das famílias brasileiras tem isso dentro da família, né? E às vezes, tipo, cara, eu nasci católico, mas tinha uma grande parte da minha família que era espírita. E eu ia no centro espírita quando era novo, eu ia lá com a minha mãe tomar um passe, mas chegava no domingo, minha tia queria me levar na igreja da missa, né? Então, beijo pra Leda. Durante a semana, eu ia pro centro espírita tomar passe, e no final de semana, eu ia pra missa. Cara, isso é um problema? Eu vou deixar o Deide responder. Olha, sabe por quê? Não. Porque eu já te falei a respeito disso. Eu não vejo isso como problema, mas é o que eu digo sempre. Quando você tem consciência do ato, uma coisa é quando você é criança e você é levado pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, enfim, pela função familiar. Outra coisa é quando você já é adulto e já pode decidir por você mesmo. Por que eu digo que o problema talvez... Não gosto da palavra problema porque eu acho pouco para se chamar de problema, mas onde é que entra a questão? É que nenhuma religião, seja ela qual for, pode ser usada como uma banca de feira, onde eu passo por ali e escolho apenas os produtos que eu quero. Religião não é banca de feira. Ou eu aceito a banca completa, com o tomate bom e o tomate podre, ou eu não levo nada. Porque eu não posso simplesmente passar escolhendo só o que eu quero de cada banca. Porque aí não vira religião. Te entendo. Né? Aí vai virar o quê? Porque a comunidade, ela precisa do testemunho dos membros, seja a religião que for. Mas eu tendo consciência disso e fazendo do mesmo jeito, eu vou encontrar o capeta na outra religião? Na outra religião? Quem Porque acredita eu já escutei isso. Quem acredita em capeta é só cristianismo. Eu já escutei isso já. Capeta é uma dimensão dentro do cristianismo. Eu escutei que o sacerdote falando que se você é católico e vai pra outra religião achando que tu vai ser curado, que o capeta também traz cura. Que o demônio também traz cura e vai te enganar nessas outras religiões. Eu já escutei isso. Eu acho muito complexo a gente resumir esse discurso, que é um discurso milenar da igreja, infantil, pra algo tão raso. Só um exemplo. O seu exemplo foi muito bom pra mim, sabe por quê? Porque minha base familiar é essa que você descreveu. Eu tenho a família da minha mãe, que é uma família católica, e eu tenho a família do meu pai, que é toda espírita. Inclusive, minhas irmãs são espírita, meu pai é espírita, minha avó é mãe de santa. Então, essa experiência que você colocou aí, você me descreveu. Eu cresci indo pra missa e indo pro terreiro. Festa de Cosme Damião, pegando bala, comendo frango aí. Eu vou pro inferno pra isso? É complexa essa afirmação, quem tá falando isso, as pessoas deveriam repensar nisso aí, porque é muito mais amplo essa conversa. E aí, qual que é a resposta que eu tenho que te dar? Ela vai ao encontro do que o Padre Fábio acabou de te explicar. Quando a gente tá falando de religião, quando a gente tá falando de igreja, a gente tem que entender que a religião ela trata de não só de uma ida à missa, a gente tá falando de uma mudança de posicionamento de vida. Até porque ser católico não significa só ir à missa. Exatamente. A religião católica não é feita só de missa, não. O problema é isso, é porque os católicos de hoje, sobretudo no Brasil, Tupiniquim, acham que ser religioso, que pra ser católico tem que ir na missa. No máximo, rezar um terço. Não, a igreja não é só isso, não. O povo tá muito enganado. Aí olha pra você ver que interessante. Aí eu tenho que falar pra você com propriedade daquilo que eu conheço, porque ao longo da minha adolescência, eu escolhi ir pra igreja católica e foi ali que eu me desenvolvi a minha espiritualidade. Então não tenho como falar com tanta propriedade. O pouco que eu vou falar, o pouco que eu conheço que a minha avó me transmitiu sobre a religião espírita, no caso. Como que é pra igreja católica? A igreja católica, ela pede que você abrace o Espírito Santo do momento em que você nasce com o batismo até o momento que você vai falecer como são dos enfermos. Então o que significa isso? Significa você fazer o que o padre acabou de falar, você abraçar o que a igreja e o que aquela religião específica, no caso que eu estou falando, a igreja católica, está apresentando para você. Por que isso é importante? Porque se você não fizer isso, você começa a criar a sua própria religião. E as suas pulsões, e a gente vai falar de psicanálise aqui, elas vão viciar esse credo construído há 2000 anos com a igreja católica. Então daqui a pouco, eu não estou falando mais de Jesus Cristo, eu estou falando de uma imagem distorcida que eu criei de Jesus Cristo e estou passando isso pro outro. Quem que vai frear isso pra mim? Quem vai frear isso pra mim é a igreja. É o catecismo que tá dizendo assim, olha, Deja, isso aqui é isso aqui. Entende? Deja, mas e se for espiritismo? É a mesma forma. As minhas irmãs são espíritas, mas você vê, minhas irmãs são espíritas, minha avó também é. Minha avó foi na minha cerimônia de casamento na igreja, participou, abraçou o bispo, pediu bênção pro bispo, minhas irmãs também foram com todo respeito. Eu acho que a gente não precisa abraçar essa guerra, a gente tem que entender que existem formações diferentes que levaram as pessoas a tomar posicionamentos diferentes. Agora, na igreja católica, é importante que se faça esse processo. Aí você falou sobre inferno, salvação. Essa resposta, você só vai ter ela se você estiver nesse processo que eu tô descrevendo. Entende? Porque uma vez que eu fui batizado, eu vou receber o canal com essa espiritualidade católica, ela é ativa de novo em mim. E ali, com a crisma, que é a Eucaristia, eu volto a validar aquilo que me foi posto. Concorda? Porque, por exemplo, você foi batizado? Não sei se você não quiser responder. Sim. Você foi batizado. Você não tinha como responder aquilo naquele momento.
Você não escolheu ser batizado, concorda? Mas depois você optou por fazer uma crisma ou não, concorda? No momento que você faz, você falou um sim ali. Ali a igreja, ela te ensinou o que é pecado, o que não é pecado, qual é o caminho de santidade, qual é o caminho que você tem que buscar. A partir daquele momento, você tem uma consciência de Deus, que é o Deus que a igreja apresenta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? A espiritualidade vai ter esse mesmo caminho. O que eu entendo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado pra não apontar outra religião, a religião da minha avó mesmo. A minha avó, ela me fala com respeito, um carinho muito grande da igreja católica. Quando foi que você ouviu da boca da sua avó sobre Nunca. o mal, sobre o diabo? Nunca. A minha avó, o que ela fala pra mim, ela fala assim, olha, quando a gente vai conversar sobre essa questão espiritual, que a gente sempre aborda esses assuntos, né? Porque é interessante esse assunto, principalmente esses dois lados. E ela é mãe de santo. Ela é mãe de santo. O que ela me traz é o seguinte, David, você fala, mas o que eu acredito é a mesma coisa que você, só que com um olhar diferente. Então, assim, eu acho muito simples, mas muito real o que ela tá falando. Quando ela me fala assim, ó, Oxalá, David, olha lá pra você ver, e lá eles têm muitas imagens, né, no Espiritismo, aí você vai lá, ela tem lá tem vários santos, aí lá em cima tem Nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma imagem do Nosso Senhor Jesus Cristo que a gente tem na Igreja Católica. Eu estou dizendo que aquilo é certo, que aquilo é errado? Eu não tenho propriedade pra dizer isso, quem sou eu pra dizer isso? Eu só estou dizendo pra você que eu não escolhi esse caminho. As minhas irmãs escolheram. O meu pai escolheu, meu tio escolheu e se encontram ali. Eu vou deixar de falar do meu posicionamento com meu pai por conta disso? Vou deixar de falar do meu posicionamento com meu pai por conta disso? Mas nós precisamos brigar por conta disso? Lógico que não. A gente até amplia a consciência. Não é interessante? Você fala, olha, eu tive essa experiência, isso, aquilo, outro. E aí a gente vai conseguindo fazer essa interface. Só que aqui onde eu te falo, a importância de uma formação religiosa, de uma vida como instituição séria, aí isso aqui é importante colocar. Aí aqui eu vou fazer sim o mexão para a Igreja Católica, porque nós estamos falando de uma igreja de 2000 anos que cometeu vários erros. Ela nunca negou os vários erros. Mas inclusive, essa semana o Papa Leão XIV pediu perdão novamente, publicamente, porque a igreja demorou demais a se manifestar contra o sistema de escravidão. Entende? Mas aí pediu, tá vendo? E vem se reorganizando, vem vendo as questões, só que o que é dogmático, o que é estrutural, tá lá. Então, você concordando ou não, você entende que é uma instituição que é séria, é comprometida, tem seu viés, ela é a verdade absoluta? Pra mim é, pro outro pode não ser. Como que é o espiritismo? Tem que ser, eu imagino que tem que ter uma estrutura sólida, porque senão as pessoas vão cair ali pra simplesmente dar lugar pro próprio desejo. Aí a gente fala sobre Freud e Lacan, porque muitas vezes as pessoas vão pro discurso religioso e espiritual que lhe convém, porque ali abraça o próprio desejo, porque não quer abrir mão, não quer colocar amarras, não quer colocar freio, e aí a gente entende, um sujeito que não limita o próprio desejo, ele tá fardado à ruptura real da personalidade, ele vai surtar. Não é possível a gente ter todos os desejos saciados. E a igreja, ela vem como... Deseja a vontade, né? Na linguagem psicanalítica, a gente usa a palavra desejo. Então, tudo aquilo que é a vontade, é a pulsão de vida ou a pulsão de morte. É tudo aquilo que gera em nós a perspectiva de fazer algo, né? É o desejo. Então, o que move o homem, de acordo com Lacan, é o desejo. Então, nós desejamos. Se nós estamos aqui hoje, é porque houve um desejo de estarmos aqui. Houve uma pulsão que nos fez... Rodrigão, tô indo pro podcast. Bora. David, vamos, equipe, vamos. Robertinho, tá. Então, teve um desejo da parte de todos. Inclusive, pode ter sido um desejo contrário. Eu não gostaria que o padre viesse. É um desejo. Então, a gente passa sempre de acordo com o desejo. Né? O desejo é o que vai dizer a respeito de tudo isso. E o desejo, muitas vezes, engana. E uma das coisas que nós sempre perguntamos na psicanálise é... Quando nós desejamos, nós de fato queremos o que nós desejamos? Então, uma pergunta maior que essa, não? A gente realmente sabe o que a gente quer? É isso. Essa pergunta é fantástica. Vou voltar lá no cego de Jericó, que é a base, inclusive, da estrutura do curso que nós criamos de psicanálise e espiritualidade. Essa pergunta sempre me inquietou porque o óbvio é tão óbvio que choca. Jesus no meio da multidão, os curiosos querendo ver, tocar aquele homem que tinha sinais, e de repente um cego gritando na margem. E Jesus para tudo e fala, vocês me dão licença rapidinho, eu vou ali. Porque eu escutei um chamado que não tá nesse burburinho da curiosidade. Eu escutei um chamado que tá passando pelo desejo. E ele chega pro cego, e o que é óbvio que um cego quer com o Filho de Deus? Enxergar. Só que na Bíblia, o verbo enxergar necessariamente é o que está ligado ao órgão da visão, ao olho. O verbo enxergar na Bíblia significa ter olhos para enxergar. Basta o órgão funcionar. O que o cego pede? Porque primeiro Jesus pergunta, o que é o seu desejo? Ou seja, o que queres que eu te faça? É o que o psicanalista pergunta para o paciente no divã. Qual o seu desejo? Jesus pergunta para o cego, qual o seu desejo? O que queres que eu te faça? E a resposta é que eu veja. E ver na Bíblia, o verbo ver na Bíblia, significa coração.
Ele não queria fazer parte da massa de curiosos. Ele queria fazer parte daqueles que caminham junto com o Senhor. Porque para enxergar basta ter visão, olho biológico, órgão biológico. Agora, para ver é preciso ter sensibilidade e coragem. Por isso que a resposta do cego é que eu veja. Eu tava lendo que na época da Inquisição, muitas mulheres foram mortas, né? Por Sim, serem bruxas. Ó, você é bruxa, você vai morrer. Porque trabalhava com a medicina. E a forma que considerava bruxa, que existe um fungo, que a maioria dos fungos, ele cresce de forma radial, né? Isso. E tem um fungo que, a hora que ele cresce, ele faz um círculo no chão, que eles chamavam de coroa de bruxa. E quando você encontrava uma coroa de bruxa na casa de uma mulher, é porque ela era bruxa, e aí só por esse motivo... Ela era morta. Você levava ela pra fogueira e matava essa mulher, só por esse motivo, né? Agora, pra você considerar que o fungo é de bruxa, provavelmente a pessoa usou aquele cogumelo, teve alguma experiência alucinógena, né? Não entendeu. Alterou o estado de consciência, não Ou entendeu. trouxe à tona a verdade dele que ele não quis assumir e chamou aquilo de bruxaria. Isso é bruxaria, Que né? na psicanálise a gente aprende isso, viu? A gente demoniza aquilo que a gente evita. Muita gente demoniza aquilo que tem dentro de si. Aí eu acuso o outro pra poder exorcizar de dentro de mim os meus defeitos. Agora, pra igreja considerar que aquilo lá era uma bruxaria, provavelmente alguém da igreja utilizou aquilo lá primeiro, né? E aí no comecinho da conversa hoje a gente tava falando das chagas de Cristo ali, né? Que alguns santos tiveram e tal. Será que não teve? Algum santo não passou por uma experiência dessa? Né? Quantos jesuítas que não viveram com os índios aqui no Brasil? Será que eles não experimentaram nenhuma experiência religiosa dos índios? Será que um jesuíta não tomou ayahuasca? Claro que sim, gente. Claro, até porque é o desconhecido. É muito simples. O índio sabia o que era a roupa de um português quando o português chegou aqui? O que ele olhou para aquele português? Ele imaginou que aquilo era o quê? Não tinha desenhado no cognitivo dele aquele tipo de coisa. Sim. Se eu virar pra você e falar assim, ô Rodrigo, desenha pra mim uma sulamita. Eu não sei. Faz o desenho, faz o que vier na sua cabeça. O que você vai fazer? O que o seu cognitivo entende ser uma sulamita. Eu te dei algum dado a respeito dela? Você nunca ouviu falar a respeito dela? Quem eram as sulamitas na Bíblia? Quem eram? As cuidadoras, as mulheres que cuidavam dos banhos, das servidoras, né? Tá. Agora o seu cognitivo já tem uma referência. Mas Sim, você vai falar, sim. desenha ela como que elas se vestiam. Você dá conta? Não. Mas se você precisar de desenhar, agora você vai já dá, desenhar ué. a partir do seu cognitivo. Sim. Porque eu te dei uma ideia. Sim. A mesma coisa foi isso. Chegaram os portugueses. Imagina aquele monte de gente, aquele tanto de roupa veludada, bota, chapéu, e os índios tudo pelado, mas com pena na cabeça, que é os enfeites, a maquiagem que eles tinham, olhando para aquilo. Ninguém entendeu nada. Nem o português entendeu o que significava aquele ser nu, junto com os animais, como o povo indígena não entendeu o que era aquela coisa cheia de rebuscamento e vindo ainda numa... Porque não tem nem o que barco dizer. Um gigante. barco, eles não sabem o que é barco. O que chegou pra eles? Eles Eles olhavam não assim. tem nome. Aquilo nunca foi passado na cabeça deles. O cognitivo não abraça Era isso. uma árvore, ó, aquela árvore. Mas uma árvore? Mas que formato é essa de árvore? É. Você tá entendendo? Aquilo nunca foi visto. Como que eu vou dar nome pra aquilo? Então você entende que as pessoas só podem corresponder àquilo que elas têm desenhado no cognitivo? Sim, 100%. E o que acontece na vida hoje? As pessoas querem desenhar o que o cognitivo delas não alcançou. Aí entra o critério, que inclusive o Papa Leão XIV lançou uma encíclica essa semana dizendo: cuidado com a inteligência artificial. Por quê? Porque a cognitiva não está pronta na cabeça da humanidade. Como que eu ponho a inteligência artificial à frente da inteligência cognitiva? Se nós não aprendemos ainda a desenvolver o cognitivo para poder entender aquilo que é palpável, como que eu vou entregar isso tudo na mão da inteligência artificial? Imagina a desgraceira que vai ser. Não, a merda já tá pronta, o meteoro já pode vir, mas o negócio Não é que... pra vir, não. Ih, ainda tem trem que vai pra Tem fazer. demais, tem demais. O negócio é que é o seguinte, eu até entendo que você fala que realmente é impossível a gente imaginar coisas, ou pelo menos nomeá-las, sendo que a gente nunca nem imaginou algo É assim. isso, é isso. Outro ponto é, com a internet, é muito difícil alguma coisa que a gente ainda não viu ou ouviu falar. Pois é, aí nasce o perigo da inteligência exato, porque artificial. você mas você não aprofundou. Aí você fala assim, desenha pra mim, sei lá, um bafomé, Ornitorrinco. um ornitorrinco, né? Um equidna. Quem que sabe o que é um ornitorrinco? Um equidna. Faz aí, ninguém vai fazer. Mas na internet já tem, você já pode ver isso. Tem. Entendeu? Mas você entende que Antigamente não não tinha passou como pelo você acessar, cognitivo? Se eu tiver aqui uma prova de vestibular, usa IA? Não usa. Você tem que ter o quê? Cognitivo preparado. Você não vai poder acessar IA. É complexo, né?
pegando o gancho da sua pergunta, quando a gente... O bom do David é que ele não perde, né? Ele é Não, policial. não, O policial tem que ter grava um, tudo, né? ele faz boletim de Tá ocorrência na salvando- cabeça. tá É. salvando. E É, porque consegue. nós três somos TDAH e Salvando bipolar o dia. e transtornado, nós três. O David tá aqui pra resgatar as ideias. É porque eu acho muito interessante a sua pergunta. Você fala, por exemplo, de alguns santos que manifestaram as chagas e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que começar esse discurso para entender com uma certa profundidade sobre as psicossomatizações, do ponto de vista da ciência, pra gente entender isso, né? Porque você falou de alguns chás ou cogumelos que fazem essa metacognição, acessar algumas dimensões da sua própria mente que você normalmente não consegue acessar. Mas vamos lá. Isso não é tão distante. Vou dar um exemplo para vocês. É a primeira vez que eu venho aqui. É natural que o sentimento e as expectativas que me geraram em estar na presença de vocês, pessoas que a gente acompanha há tanto tempo e vê de longe, me gerem algumas reações fisiológicas. Claro, eu já tinha brifado ele, né? Eu já criei o cognitivo dele a partir de mim. Não, mas a gente chega aqui e é outra sensação. pior, porque você transforma ele no que ele não é. Mas aí Porque ele chega Você aqui... brifa ele dentro da sua realidade. Só que agora ele chega aqui e agora o cognitivo dele é transformado a partir da experiência. Muito bom. Mas olha pra você ver, aí aqui a gente tem... Vocês concordam que isso pode ter me gerado em mim um pouquinho de ansiedade, eu fiquei um pouquinho com Caganeira. borboletas na barriga, a gente às vezes fica até preocupado. E em larga escala, se a gente deixar isso durante muito tempo, algumas pessoas que sintomatizam com queda de cabelo, dor de cabeça, não tem essas coisas? Algumas pessoas dão feridas na pele. Vocês já viram, a pessoa fala assim, fiquei tão nervoso que dei ferida na pele. Então, vocês estão vendo que fenômenos psicoemocionais, eles não estão tão distantes de representar elementos na carne. Entende isso? Por que uma pessoa ela pode dar uma ferida? Você pode falar sobre isso com muita propriedade, porque o ano passado você estava somatizando demais, você lembra disso? As dores, ficou praticamente um aleijado. Eu ainda tô. Então você entende isso, não é? Que fenômenos psicoemocionais, eles podem se manifestar na carne. Lógico que a gente tá dando um exemplo mais superficial, mas que as pessoas conhecem. As pessoas falam, nossa, eu fico nervoso que eu empolo tudo. Não tem isso? Vocês já viram tem isso, uma né? doença, não sei se é vitiligo que fala. Vitiligo. Mas ela é 100% psicológica, não é? E o cara muda totalmente a aparência. Ele se Exatamente. transforma. Então, agora pensem pra vocês verem uma pessoa que a gente tá falando de religiosos que a igreja santificaram, doutores da igreja. A gente não tá falando de uma pessoa que vive uma religiosidade, uma espiritualidade rasa. A gente tá falando de uma pessoa que faz uma imersão extremamente profunda. É 24 horas em cima disso. Vocês entendem que a possibilidade dessa aproximação com o espiritual se manifestar na carne não é algo tão absurdo? Pra mim não é. É absurdo pra mim eu cansar nisso aí, né? Eu vejo isso uma coisa muito distante pra mim, David. Mas pra essas pessoas não. Quando você convive com religiosos, como eu convivo diariamente, atendendo religiosos, vocês não fazem ideia do que o elemento espiritual, ele afeta o psicológico afeta o espiritual. Uma freira, um olhar, por exemplo, um olhar da madre superiora pra ela, faz ela perder o sono a noite toda. Vocês entendem o quanto isso é forte pra uma espiritualidade? Por quê? Porque é uma representação de uma mãe, de Nossa Senhora. Então, E não só da autoridade que tolhe a liberdade, porque muita gente entra para a vida religiosa e coloca-se seminários, conventos, seminaristas, aspirantes, enfim, todo o processo formativo, e isso é uma doença na igreja, é uma característica ridícula da igreja, porque eu falo, não, eu vou para a igreja, eu faço um acompanhamento vocacional, a igreja diz, não, você está apto para representar a igreja. Aí eu entro para dentro do seminário, eu tenho que lutar 10 anos para ser aceito do jeito que eu sou. Peraí, mas se eu passei por um processo vocacional, fui aceito, ao longo do processo eu serei formado, eu serei orientado. Então eu não tenho que ter medo de ser quem eu sou, porque em tese deve existir um formador, um prior, um mestre de formação. Se essas pessoas não me formam, não me orientam, porque são incompetentes, não deveriam estar no cargo que estão. Porque a pessoa passa 10 anos de formação. Depois de 10 anos, a pessoa chega, porque nós vamos te dispensar porque você não serve. Quem não serve é o formador, que esperou 10 anos pra enxergar isso. Aí fudeu a vida da pessoa por 10 anos, ela vai sair do seminário e fazer o quê? Se a saúde que ela tinha, a juventude que ela tinha, o ânimo que ela tinha, a ideia de profissão que ela tinha, ficou tudo dentro da igreja. Aí você simplesmente chega pra pessoa e fala que ela não serve, isso é crime, isso é criminoso. E acontece constantemente. Por quê? Porque as pessoas acabam criando a ideia de que o tempo inteiro nós temos a nossa existência ameaçada de despejo. Mas não é daí que surgem os novos discípulos da internet? Ah, eu não sei, né? Tem muito discípulo da internet que surge do inferno. Não, é esse cara frustrado que não conseguiu chegar e que foi abandonado no meio do caminho e que tem, digamos, Os uma frustrados, pequena base de conhecimento pelo menos, teológico. a grande maioria dos frustrados que não conseguiram buscam ajuda e se encaminham de alguma forma. Os próprios seminários ajudam. Não tô falando que é geral, não, tá? Eu tô citando exemplos, não é geral, não. Mas tem aqueles que não foram aceitos e por não serem aceitos se tornam aí as hienas da internet contra a igreja, contra padres e bispos. Tem ditos influenciadores que são o que são odiosos contra padres e bispos. Por quê? Porque não serviram para o processo formativo. Não deram conta de bancar um seminário, não deram conta de ser seminarista, não deram conta de ser freio, não deram conta de ser freio. Aí vai pra internet, se O amarga. processo do seminário, para quem conclui, é o suficiente? Ou ele é abusivo ou ele falta?
No processo seminário? Isso. Não, é um processo completo. Vai depender de como o formador vai conduzir isso. Por isso que eu chamo o formador de incompetente. A incompetência não está no formando. A incompetência está em quem forma. Eu acho que o problema que o Robertinho pergunta, não sei se é isso, viu, Robertinho? É que, inclusive, eu nunca conversei isso com o Padre Fábio, queria ouvir dele. Eu acho que algumas pessoas, elas entram no seminário antes de buscar uma vocação, antes de ter a certeza que ela tem a vocação para estar lá. Tem muito. Tem muita gente que foge da vida sexual. Foi um ato falho. Não foi? Também. Tem gente que foge da vida sexual e esconde dentro do seminário para fazer sexo no seminário. Mas tem muita gente que foge da vida secular, se esconde dentro do seminário, porque a vida fora do seminário... Isso eu ouvi de um padre da Diocese de Uberlândia, quando ele foi ordenar, tá? Da minha diocese. Na porta de entrada da ordenação, ele falou: se eu tivesse idade suficiente para trabalhar e fazer outra coisa, eu não estaria aqui. No dia que ele virou padre. O que você acha? Faltou ele fazer esse teste Faltou virar vocacional? homem e bancar o que ele quer da vida dele. Vai, teste vocacional. Enganou a formação durante tantos anos como um seminarista exemplar, uma pessoa exemplar, estudiosa, intelectual, pra chegar na porta da igreja e falar: se eu fosse mais novo, eu não ia ser padre. Vai. A igreja Mas hoje os padres precisam fazer isso, os seminaristas ainda precisam fazer isso. Há muitos tempos atrás eu até entendo, porque era uma sociedade muito preconceituosa. Rodrigo, que queria não matar mudou gay, nada. tudo. Não mudou Mudou, nada. padre, Não mudou. Nesse nível, não. Mudou. Nós temos, eu vi um por vídeo exemplo... da década de 80, você ia entrevistar assim as pessoas na rua, é um Não, documentário. Eu lembro, lá no Rio, né? É, no Rio. Eu vi. O que tu acha Com de Marcelo homossexual? Tassi, Marcelo Tem Tassi. que morrer, tem que matar. É uma doença, a gente tem que acabar com isso na sociedade. 80, na década de 80. Mas peraí, Né, 40 anos atrás. você quer falar que mudou? Ô, padre, assim, Você viu o número de suicídios que nós tivemos o ano passado por conta de discursos extremistas da religião entre jovens homossexuais? No Brasil? Isso não. Jovens homossexuais que tiraram a vida porque escutaram influenciadores católicos, apostólicos romanos de extrema, dizendo que quem é homossexual vai pro inferno? Vocês chegaram a pesquisar o número de suicídios? David tem esses dados. Padres, freiras, leigos que tiram a vida por conta de discursos extremistas. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu até acho uma bobagem, porque hoje o mundo ele é tão mais aberto, tão mais receptivo pra quem é gay, pra quem é sapatão, sei lá. Vai fazer o que na igreja? Que é uma instituição que deixa claro que você tem que viver a castidade. Você vai cheirar o que na igreja? Ah, mas essa pessoa, ela acredita em Jesus, ela acredita Mas em Deus. eu acredito em Jesus, vai. acredito em Deus, acredito em tudo, mas não precisa de ser padre pra isso, não? Não, tá, ser padre não, mas... Eu tô falando entrar ela pro vai seminário, entrar pro convento. Tá. Sim, concordo, não tem... Não, hoje em Não dia, tem quem que quer entrar pra uma instituição cheia de gente com mentalidade retrógrada pra esconder a sexualidade em pleno século XXI? Hoje não faz sentido mais Não isso faz acontecer. sentido, mas ainda acontece, Não porque tem como, gente. existem aquelas pessoas muito simples, de famílias muito simples, muito pobres, que não têm condição de estudo, não têm condição de arcar com qualquer possibilidade fora da mendicância. O termo correto é esse, é a mendicância. E a igreja abre as portas pra isso. Ela acredita ainda hoje que a vida dela vai ser melhor dentro da igreja. Ela não acredita que ela em não nada. vai sofrer preconceito na sociedade. Lógico que não, porque ela entrou pra igreja já ganha status. Ela ganha status. Menina entra pra igreja, ele já quer usar renda, quer usar brilho, quer usar cordão e amarrar e vai, sobe, desce. Porque pra ser legitimado, você tem que estar com roupa. Porque se você tirar a batina, você não se banca. Né? A ideia é essa. Quantas vezes? Por que esse padre não tá de batina? Porque eu não preciso de batina pra me bancar como padre. Se eu precisar de usar um pano pra bancar o que eu sou, eu não sou nada, no final Então, das a contas. batina, pra missa, você tem que usar aquela vestimenta. Na ali. missa, nos sacramentos, obrigatoriamente existem regras litúrgicas de vestimentas. Então, Nós mas chamamos é de só paramentos. Pra essa... A obrigatoriedade, sim. Só pra esse Na evento, Igreja do mesmo. Brasil, sim. Porque a Conferência Nacional dos Bispos deixa livre para cada padre se ele quer usar ou não a vestimenta clerical.